Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar com você sobre um assunto muito importante, especialmente para o público LGBTQIA+. Nós vamos falar aqui hoje sobre a importância da questão da opção sexual ou da escolha sexual para cada indivíduo em relação aos seus direitos previdenciários. Isso é uma questão muito importante, especialmente no que diz respeito à questão da aposentadoria. Acompanhe o vídeo até o final comigo, porque lá no final eu vou dar uma dica muito importante para as pessoas que estão interessadas na aposentadoria e precisam tomar uma atitude muito importante. Fique ligado. Para quem ainda não me conhece, meu nome é André Coelho e eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e também em direito do trabalho. Venho aqui nesse canal todos os dias, de segunda a sexta, para trazer aqui informações relevantes para que as pessoas que assistem esses vídeos tenham um pouco mais de dignidade em suas vidas. Esse é o objetivo do canal, esse é o meu objetivo aqui nesse trabalho que eu faço todos os dias, tá certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o assunto de hoje, que é a questão da possibilidade da aposentadoria para pessoas que são transexuais. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: em 2019, nós tivemos aí a famosa reforma da Previdência, que levou em consideração basicamente 3 pontos. Primeiro, aposentadoria aos 62 anos para mulher. Segundo, aposentadoria aos 65 anos para homem. E as regras de transição, tanto para homem quanto para mulher. A partir disso, você pode perceber que houve uma escolha específica do legislador, dos reformadores da Previdência, por uma linha binária de opção ou gênero. Todavia, a gente não pode deixar de lado, apesar de polêmico o tema, ainda, mesmo estando aqui no século XXI, as identidades que são transgênero, que ultrapassam o conceito binário de gênero sexual dentro da nossa sociedade. Quando eu falo em conceito binário, eu estou falando aí no conceito homem-mulher, só para ficar bem claro o que eu estou chamando de conceito binário, porque eu sei que essa linguagem ainda não é muito comum para todas as pessoas, né? E então, a gente tem hoje aí, dentro dessa população que não se encaixa ou não se caracteriza ou não se identifica no conceito binário, uma variação de formas, né, dessas pessoas em relação à sua identidade sexual. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, porque são vários exemplos. Então, eu quero falar especificamente dos homens e mulheres trans, que apesar de terem nascido com um gênero masculino ou feminino, eles se identificam, se veem, se enxergam com outro tipo de sexo, diferente daqueles que eles foram registrados quando nasceram. Então, por exemplo, o homem trans é aquele que, apesar de ter nascido e ter sido registrado como mulher, ele se identifica como homem. A mulher trans é aquela que, apesar de ter nascido e sido registrado como homem, ele se identifica como mulher. Como eu disse antes, apesar de ainda polêmico para muitas pessoas, e eu quero deixar bem claro que, na minha opinião, é uma questão de decisão pessoal, de foro íntimo, e que não afeta em nada o relacionamento social de ninguém. A gente se depara aí com muito julgamento, se depara com muito preconceito, a verdade é essa, ainda, mas eu não entendo por que há necessidade de tanto burburinho por isso, porque isso não me afeta, isso não me atrapalha, não afeta o meu relacionamento com essa pessoa que se identifica de outra forma, de gênero, e nem vai atrapalhar qualquer outro tipo de relação que eu tenha com ela, seja pessoal, seja profissional, enfim, qualquer tipo de situação humana que eu possa pensar que isso possa afetar de alguma forma, não é? A opção é da pessoa, a identidade é da pessoa, é do íntimo da pessoa, e como ela se vê, como ela se enxerga, é problema dela, é unicamente problema dela. Bom, ultrapassado isso, porque isso aqui não vem muito ao caso, né? Nesse momento aqui pelo menos, a gente precisa entender que essa questão de identidade de gênero é uma questão da pessoa, de
né, como eu acabei de falar, uma questão de opção da pessoa, uma questão de juízo próprio, íntimo dela. E se de acordo com a manifestação da vontade dessa pessoa, a orientação, né, o gênero que ela identifica para ela própria é diferente daquele da qual ela foi registrada ou quando nasceu, então é uma opção dela. Quero deixar claro também que essa não é uma opinião minha sozinho, eu não estou sozinho nessa opinião, tá? Eu sei que é uma opinião polêmica, pode ser que muitas pessoas não gostem dessa opinião, mas é a minha opinião, né? Eu entendo dessa forma. E também quem entende dessa forma é o Supremo Tribunal Federal, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que essa questão ficou definida da seguinte maneira, que a identificação do gênero da pessoa ocorre de acordo com a sua auto-identificação, ou seja, se a pessoa se auto-identifica como mulher, mesmo que ela tenha nascido homem, ela pode ser considerada, diante da lei brasileira, como mulher. Ou, ao contrário, a mesma coisa. E julgando essa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo entende que isso é um direito fundamental da pessoa. E direito fundamental são aqueles que são inerentes à pessoa humana, à dignidade humana, à escolha de cada indivíduo, à vida de cada indivíduo. E se a pessoa entende que o gênero, a opção, a identificação sexual dela é diferente daquilo que ela nasceu, então que ela siga esse caminho, que ela seja feliz nesse caminho e que ela tenha também direitos em relação a esse caminho, essa autoidentificação que ela escolheu para a vida dela. Bom, já então que a gente falou em direitos, como que fica, e isso é uma questão bastante polêmica, ainda hoje, como que fica então os direitos previdenciários dessas pessoas trans, especialmente as pessoas trans que escolheram uma outra identificação de gênero sexual para a sua vida. Porque diante da lei, ela pode estar classificada de uma maneira, mas e a identificação dela é outra. E aí, como é que resolve isso? Vou responder para você agora. Antes de responder, se você está gostando desse conteúdo, aperta aí o sininho para receber notificação para os próximos vídeos, se inscreve aí no canal, beleza? Como eu estava dizendo, aposentadoria, licença maternidade, outros direitos previdenciários, como a pensão por morte dos companheiros, tudo isso tem que ficar atrelado, deve ficar atrelado, segundo o entendimento da legislação atual e dos tribunais brasileiros, à identificação de gênero da pessoa, ou seja, mesmo que a pessoa tenha nascido homem, se ela se identifica como mulher, essa identificação pessoal tem que ser respeitada, tem que ser traduzida também em direitos para essa pessoa. Então perceba, há aqui um elemento muito importante que é o grande segredo de tudo isso que a gente está falando até agora, que é a grande dica do vídeo. Para que essas pessoas tenham os seus direitos garantidos, é necessário, é fundamental, é essencial fazer a troca do prenome e do gênero na sua documentação, seja o registro civil, seja no Detran, seja nos registros do próprio INSS, carteira de trabalho, toda a documentação que a pessoa tiver é fundamental, porque senão há um conflito. Veja, se um homem trans, né, que apesar de ter nascido mulher, ele se identifica como homem, lá no registro dele está como Maria e ele se identifica como João, na hora de fazer um pedido de benefício para o INSS, lá no INSS, se ele não fez essa troca, o nome dele lá vai estar como Maria, apesar de ele se identificar como João. Então, essa troca, essa conversão, vamos chamar assim, porque eu acho que fica mais adequado, de prenome, que é o primeiro nome da pessoa. Então, o meu nome é André, o meu sobrenome, meu prenome é André, o meu sobrenome é Coelho. Então, a pessoa tem que trocar o prenome para o nome que ela identifica como, né, relacionado ao seu gênero, e trocar também na documentação dela, registro civil e outros documentos, o gênero que ela se identifica. Então aqui vai uma nota muito importante e bastante legal que eu entendo. Antigamente, há alguns anos atrás,
antes de 2018, eu já falo por quê, era necessário uma ação judicial para que essa troca fosse feita, para que esse reconhecimento fosse feito. Era um processo um tanto quanto demorado, que passava na mão do Ministério Público, dos juízes, enfim, era um negócio bastante complexo. Mas, a partir de 2018, um provimento do Conselho Nacional de Justiça, é o provimento 73 de 2018, vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você tenha conhecimento, o link para você poder ler e entender como é que funciona. Você que é transgênero, você que é transexual, você pode ir a qualquer cartório de registro civil no Brasil inteiro e pedir para fazer essa mudança do prenome e do gênero sexual na sua identidade. Em qualquer cartório você consegue fazer isso. Óbvio que você vai precisar também fazer essas alterações lá no INSS, como eu falei, nos registros do INSS, na sua carteira de trabalho, na sua carteira de motorista, em todos os seus documentos. Isso é muito importante na hora de você solicitar, eventualmente, um direito previdenciário que você venha a solicitar futuramente. Então, para ficar bem claro para todo mundo que está vendo esse vídeo e que vai ver futuramente, é necessário a troca, a conversão do prenome, que é o primeiro nome da pessoa, e também do gênero, em toda a documentação da pessoa, para que ela possa ter os seus direitos previdenciários garantidos, especialmente no que se diz respeito à aposentadoria, pensão por morte, auxílio maternidade, entre outros. Tá certo? Ficou bem claro para todo mundo? Se ficou claro para você que você precisa fazer essa troca, coloca aqui embaixo nos comentários, só para eu poder ter uma ideia que você está entendendo. Bom, mas nem tudo são flores. Mesmo com essa ação direta de inconstitucionalidade que entendeu dessa forma que a identidade de gênero, a identidade sexual da pessoa está atrelado à sua autoidentificação, mesmo com esse provimento do CNJ que dá o direito às pessoas de fazer essa troca simplesmente no balcão de um cartório, sem precisar recorrer à justiça, ter despesas para isso, ainda hoje há negativas do próprio INSS na hora de conceder benefícios para pessoas que se identificam de outro gênero ou outras personalidades em relação ao grupo de pessoas ligado ao movimento LGBTQIA+. Ok? Então fique atento, quando você tiver um direito negado e que você entende que é um direito seu, não desanime, não ache que isso é o final do mundo. Isso, infelizmente, ainda acontece por conta de vários fatores que eu não vou entrar aqui, porque não é esse o objetivo desse vídeo, mas você deve insistir no seu direito e, se for necessário, ir até a justiça para que você tenha o seu direito garantido pela justiça, uma vez que todo esse amparo legal já acontece Brasil afora. Mas, infelizmente, alguns órgãos ainda não respeitam, não entendem. Isso também acontece para quem não é da população LGBTQIA+, e as pessoas têm que também recorrer à justiça para poder garantir seus direitos. E, infelizmente, é assim que acontece. Bom, esse era o papo que eu queria ter com você aqui hoje. Fico muito feliz de poder ter a sua companhia aqui com a gente mais uma vez. Se ficou alguma dúvida a respeito desse assunto, coloca aqui embaixo e eu vou ter o maior prazer em esclarecer a você o que eu puder esclarecer. Tá certo? Coloque seus comentários se esse vídeo ajudou também você a entender alguma coisa a respeito do que a gente conversou, e qualquer outra coisa que você precise, coloca aqui embaixo que se a gente puder, a gente atende para os próximos vídeos. A gente está aqui de segunda a sexta, sempre às 20 horas. Na quarta é a live semanal, segunda, terça, quinta e sexta são os vídeos, e eu espero você. Não esquece, aperta aí o sininho para poder receber a notificação dos próximos vídeos e se inscreve no canal. Isso ajuda a gente. Um grande abraço e até o próximo.